para uma sessão ordinária. O presidente abriu a sessão agradecendo a presença de todos e em seguida foi feita a leitura da ata da sessão anterior, a qual foi aprovada por unanimidade. Leitura do projeto de lei 57/2016, de autoria do Executivo, que autoriza o Poder Executivo a realizar a abertura de crédito especial no valor de R$200 mil. Leitura do parecer da comissão competente. Em seguida, o projeto acima foi à votação, sendo reprovado por 7 votos contra e 1 a favor. Sendo favorável, a vereadora Marilda Esperandil. Leitura do projeto de lei 058/2016, de autoria do Executivo, que autoriza o Poder Executivo a realizar a abertura de crédito especial com valor estimado de aproximadamente R$1 milhão. Em seguida, o projeto foi à votação, sendo aprovado por 5 votos a favor e 3 votos contra. Ariovaldo, Ivan e João Fábio. Leitura do projeto de lei 065/2016, de autoria da mesa diretora, que autoriza o Poder Legislativo Municipal a contratar um jardineiro, uma contínua, um agente administrativo e um tesoureiro, sendo aprovado por 7 votos a favor e 1 contra, sendo contra o vereador João Fábio. Leitura do requerimento 13/2016, de autoria do vereador Gilmar, sendo aprovado por unanimidade. Não havendo mais nada a ser tratado, o presidente encerrou a sessão, do qual o primeiro secretário Lavestata, que foi assinado por mim, pelo presidente, após a leitura e aprovação dos demais vereadores. Senhor presidente. Obrigado, companheiro. Companheiro João, seu voto na ata. Ata aprovada. Companheira Marilda. Ata aprovada. Companheiro Rubens. Aprovada. Companheiro Pedro. Aprovado. Companheiro Dino. Ata aprovada. Companheiro Leandro. Favorável, presidente. Companheiro Nego. Ata aprovada. Ata aprovada. Eu peço ao secretário que faça a leitura do projeto de lei 51/2016. Logo em seguida, a leitura das emendas modificativas. Conforme todos têm o conhecimento do projeto, o secretário pede a dispensa da leitura de todo o projeto. Vossas Excelências, é de acordo? Amém. Sim. Então vamos fazer só a leitura do projeto de lei 051/2016, de 30 de setembro de 2016, que estima a receita e fixa a despesa do município de Alto Taquari para o exercício 2017 e dá outras providências. Vamos aos relatórios. Ao relatório da Comissão de Fiscalização e Acompanhamento da Execução Orçamentária. Parecer do projeto 051/2016, de autoria do Executivo. Relator Rubens Novaes. Estima a receita e fixa as despesas do município de Alto Taquari para o exercício 2017 e dá outras providências. Relatório. O relatório do projeto estima a receita fixa a despesa do município de Alto Taquari para o exercício 2017 e dá outras providências. Está elaborado em conformidade com a Lei 4.320 de 64, em consonância com a Carta Magna. O parecer do valor orçamentário. O orçamento previsto para 2017 no referido projeto é de R$ 44.408.000, gerando uma expectativa de crescimento das receitas. As receitas estão previstas no artigo 2º do projeto. Estas receitas apresentam-se desdobradas e qualificadas conforme as normas vigentes. C. Das despesas. As despesas estão resumidamente citadas no artigo 3º, discriminadas no anexo 6º, referente às despesas propriamente ditas e selecionadas a cada secretaria específica. Posso verificar que as despesas estão discriminadas na LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, referente ao ano de 2017. Portanto, o orçamento está em acordo com o Estatuto da Lei Orgânica Municipal e demais normas especificadoras da formação da Lei Orçamentária Municipal. Sala das Sessões, Alto Taquari, 16 de dezembro, vereador doutor Rubens Novaes.
Leitura do parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao projeto 051/2016, onde o relator é o vereador Ariovaldo Brocanello de Carvalho. Estima a receita fixa e despesa do município de Alto Taquari para o exercício de 2017 da outras providências. Relatório. Cabe a esta comissão emitir parecer sobre os projetos que lhes são remetidos somente quanto à redação do projeto e a constitucionalidade do mesmo. Diante disso, passo a analisar sobre os seguintes aspectos. Letra A, constitucionalidade. Em conformidade com o artigo 125 e parágrafos da Lei Orgânica Municipal, o orçamento municipal deverá conter demonstrativos sobre receitas e despesas, bem como a lei orçamentária não conterá dispositivos estranhos à previsão da receita e despesas. Verifica-se ainda que o orçamento municipal respeita os limites estabelecidos na Constituição Federal, ou seja, 25% para a educação, 15% para a saúde. Verifica-se também que os limites constitucionais impostos a gasto com o Poder Legislativo também está presente, uma vez que o orçamento do Legislativo beira 6% da arrecadação do ano em exercício. Analisando ainda o presente projeto, não constato disparidade entre o projeto orçamentário e a Lei de Diretrizes Orçamentárias e Plano Plurianual, sustentáculos de um orçamento. Quanto à redação, aos olhos do relator, o projeto possui redação adequada, não tendo nada a opor à estrutura redacional do projeto. A conclusão, diante do exposto, não cabe a este relator outro fato, senão atestar que esse projeto é, na sua íntegra, totalmente constitucional. Assim sendo, o relator emite parecer pela constitucionalidade e legalidade do projeto. É o parecer, Alto Taquari, 16 de dezembro, vereador relator Ariovaldo Brocanello de Carvalho. Temos também uma emenda modificativa 02/2016, natureza modificativa, ao projeto 051/2016. Tem a 2 aqui? Não. É 2? É 2, Eu só tenho uma aqui. Tem uma da Marilda e uma minha. Aqui, olha, é a primeira aqui, ó, a minha primeira. Emenda modificativa 01/2016. Natureza modificativa, assunto emenda ao projeto de lei 051/2016. Modifica-se a redação do artigo 1º, no qual passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. O orçamento fiscal e da seguridade do município de Alto Taquari para o exercício de 2017 estima-se a receita em R$ 44.408.000, contendo redutor de receita para a formação do Fundeb, no montante de R$ 5.138.000, e receita de capital prevista em R$ 2.831.000, definido um orçamento real de R$ 39.270.000 para administração direta e indireta e poder legislativo discriminados pelo anexo integrante desta lei. Sala das Sessões, 16 de dezembro de 2016, vereadora autora Marilda Esperandil. Emenda modificativa 02/2016, natureza modificativa, assunto emenda ao projeto de lei 051/2016. Modifica-se a linha A do artigo 5º do projeto de lei número 051/2016, que passa a ter a seguinte redação. Artigo 5º. Até o limite de 10% do montante da receita fixada através do artigo 1º desta lei para atender o reforço de dotações insuficientes. Alto Taquari, 16 de dezembro de 2016, vereador autor Ariovaldo Brocanello de Carvalho, João Fábio Carvalho de Oliveira e Volmir Pedro Eblin. A palavra, senhor presidente. Obrigado, companheiro. Vamos colocar as emendas em votação para a gente entrar em discussão com o projeto. Companheiro João, sobre as emendas 1 e 2. Obrigado, presidente. Cumprimento os nobres pares, colegas desta bancada, aqueles que nos acompanham hoje pelas mídias diversas, aqueles que nos acompanham aqui presentes.
Eu acho necessário as propostas que aí foram. Eu já digo aqui a respeito das duas emendas. A emenda da vereadora Marilda realmente é oportuna, ela faz uma correção de números ali, que realmente havia ali uma distorção, uma falha, e a emenda a qual eu também sou coautor, a respeito do limite de 10%. Todo o processo legislativo que nós participamos aqui, realmente nós defendemos que esse 10% é um percentual adequado para um orçamento municipal. Mais do que isso, eu acho que tira do vereador a prerrogativa de acompanhar a execução orçamentária. Quando você tem um orçamento onde 20% dele já é automaticamente transferível para lá ou para cá, você deixa de acompanhar, você deixa de fiscalizar, você deixa de participar das mudanças que transcorrem no decorrer do ano na administração. Obviamente que a gente, nesse primeiro momento, pode estar, às vezes, atrapalhando o primeiro mandato do próximo prefeito, porque, na verdade, esse orçamento não foi feito com o cunho pessoal, com os propósitos desse administrador que aí virá. Mas, de fato, eu acho que 10% e um bom relacionamento com a Câmara Municipal é capaz de resolver todos esses problemas que pode advir, não que vá advir com certeza, mas tirar além de 10%, nós estaríamos aqui suplantando o poder, tirando da Câmara Municipal uma das suas prerrogativas, que é exatamente fazer o acompanhamento orçamentário. Então, eu acho que ela é oportuna, é necessário e traz para a Câmara Municipal os valores aqueles a gente qual estive falando uma outra oportunidade dessa. Então, o meu propósito é esse, eu acho que é bem colocado esses 10% e deve, com o apoio dos senhores, receber um voto favorável. Obrigado. Companheira Marilda. Primeiramente, bom dia a todos os companheiros de mesa, bom dia a todos que se fazem presentes nesta manhã. E quanto às emendas, né? A primeira, eu fui autora, é só uma correção mesmo de um número que estava aqui no artigo 1º de 44.750.970, quando nós fizemos a conta foi um erro, né? Era 44.408.000. Então, só foi uma correção mesmo de um número que estava errado. Quanto à segunda emenda, eu até queria pedir aos nobres companheiros, porque aqui no orçamento está 20%. Só que esse orçamento está sendo feito neste ano para um outro executivo trabalhar. Então, se ele não for muito bem planejado, o outro lá vai estar pagando o preço. Então, eu acho que 10% é pouca flexibilidade para um orçamento que não foi o próprio executivo que fez. Pelo menos no primeiro ano, seja quem for o executivo, o prefeito, no caso, ele teria que ter uma flexibilidade maior para poder manusear o orçamento. Então, eu acredito que 10% é muito pouco para ser o primeiro ano do orçamento feito por um outro prefeito. Seria isso. Então, a primeira emenda eu sou a favor e a segunda eu sou contrária. Companheiro Rubens. Questão da primeira emenda, também sou favorável. A segunda emenda, eu acho que o companheiro João Fábio falou muito bem. Não sabemos como vai ser os 10% do ano que vem, então eu também sou favorável à emenda 10%, porque é um valor que dá para manejar. Isso traz mais o executivo mais próximo à Câmara Municipal. O novo gestor que entra venha trabalhar junto com a Câmara, não conforme como foi o nosso prefeito agora, Maurício, ele não aproximou ele com a Câmara Municipal, por isso ficou esse vazio. Então eu quero também votar favorável aos 10% da emenda. Companheiro Pedro. Obrigado, presidente. Bom dia a todos, nobres pares. Eu também concordo com as emendas. Uma é só fazer uma correção, outras 10%. Eu acho que os 10% eu não acho dificuldade nenhuma. Eu acho que nós temos que ficar a par da situação que acontece
dentro da prefeitura. Muitas vezes nós sabemos aqui, não sabemos da outra gestão. Essa gestão teve agora, anterior, muitas coisas ficou devendo. Nós muitas vezes não sabíamos o que estava acontecendo, o que está se fazendo. Nós estamos aqui para votar projeto. Manda que nós aprova se for favorável. Obrigado, presidente. Companheiro Dinão. Obrigado, presidente. Bom dia a todos que se fazem presente. Senhor presidente, eu vou com o relatório da vereadora Marilda. Sou favorável ao parecer dela. E contra a minha emenda modificativa, como relator da Comissão de Justiça e Redação, nos 10%, hoje eu sei que é um direito da Casa Legislativa cuidar e fiscalizar dos orçamentos municipais do Executivo. Então, é lógico, quando falam em 10%, é pouco. Mas a Câmara tem que, quando dá 20%, 25%, 30% do orçamento lá atrás, aí deixa à vontade o prefeito administrar, fazer o que quer, sem o direito da Câmara fiscalizar. Quando vem para a nossa casa, acima dos 10%, usou o limite de 3 milhões e 900, com certeza esta casa vai ter um poder de fiscalizar maior e não deixar passar em branco as coisas que podem se diluir lá na frente. Então, o direito do vereador é saber de onde tira, de onde vai. Então, é a realidade dos 10% para o Poder Legislativo acompanhar e fiscalizar melhor o Executivo. Obrigado, presidente. Companheiro Leandro. Obrigado, presidente. Com relação às emendas, a emenda 01, sou favorável, com certeza está corrigindo. A emenda 02, eu comungo também com a vereadora Marilda, no fato que, se nós recordarmos 2013, nós pegamos aqui um orçamento elaborado pelo próprio prefeito Maurício, que foi um prefeito que veio de sucessão de seu mandato, e pediu aqui um orçamento de uma suplementação de 20%, de um orçamento que ele mesmo tinha feito. Nós estamos aqui num outro momento, um outro gestor assumirá a prefeitura a partir de 2017 e pegará um orçamento como nós mesmos sabemos aqui ao longo desses quase 4 anos, como que esses orçamentos eles têm chegado a essa casa. Então, assim, eu não vejo, de certa forma, que 10%, 20% mudaria, os 20% mudaria em muita a questão fiscalizadora da Câmara, porque a Câmara ela tem esse papel de fiscalizar. 10% não aumenta em nada o papel fiscalizador da Câmara. Dizer que 10% vai aumentar o poder da Câmara fiscalizar os atos do prefeito, eu não concordo. Porque, na verdade, a Câmara ela tem esse papel de fiscalização, se for 20%, 30%, 40%, é o papel da Câmara de fiscalizar. Então, assim, mas eu respeito, é claro, a fala de cada um dos nobres pares, mas eu sou contrário à emenda 02. Obrigado, presidente. Obrigado, companheiro. Companheiro Negro. Obrigado, presidente. Em nome do vereador Eugilmar, cumprimentou os companheiros de bancada essa manhã e a todos da internet que nos acompanham pelo Facebook. Bom dia. E, presidente, eu também contra a emenda 01, sou favorável. A emenda 02, eu também vou ser o contrário por ser o primeiro ano de mandato, independente de quem vai ser o prefeito. Eu vou dar um voto de confiança também, porque se está começando o primeiro ano, está meio perdido, a gente vai deixar, eu prefiro deixar os 20% de início. No próximo ano a gente pode estar vendo sim. Se precisar baixar, nós acompanhamos. Mas no momento eu vou dar um voto também dos 20%, sendo contrário à emenda 02. Obrigado. Obrigado, companheiro. Só para recapitular, a emenda 01, todos favoráveis, né? A emenda 02, 4-3. Então, a emenda 02 aprovada. Primeiro turno.
Vamos colocar o projeto em votação. O companheiro João está com a palavra. Mais uma vez, obrigado, presidente. Eu acho que com as emendas, só para colocar em votação e em discussão assim rapidinho, de fato, no orçamento, a parte variável dele é em torno de 10% que o administrador terá para investir fora daquilo que é o trivial. Nós temos aí 25% necessariamente na educação, 15% necessariamente na saúde. Isso é lei, é obrigatório. Então, esses 10% não está nesse inteirinho aí que já é obrigatório. Os 10% que nós citamos na emenda é efetivamente para as partes que é excedente, para a sobra, para aquilo que está possível de ser remanejado. Então, eu acredito que com as emendas nós temos aqui mais segurança e se dará mais valor à Câmara no próximo mandato. Por isso, eu voto favorável ao projeto. Obrigado, companheiro. Companheira Mailda. Também sou favorável ao projeto. Companheiro Rubens. Favorável ao projeto. Companheiro Pedro. Aprovado. Companheiro Dino. Favorável ao projeto. Companheiro Leandro. Favorável, presidente. Companheiro Nego. Aprovado o projeto. Projeto aprovado, primeiro turno. Só que orientado pelo nosso jurídico, que o prazo para a votação do segundo turno seria dentro de 48 horas. Queria autorização de Vossas Excelências para a gente colocar o projeto na sessão das 7 horas de hoje, se todos os companheiros concordam. Sim. Ok? Ok. O projeto é aprovado no primeiro turno. Peço ao secretário que faça a leitura do projeto 059. Esse projeto 059, não teria como dispensar a leitura dele aos nobres companheiros aí? A dispensa da leitura do projeto 059? Ok? Todos ok? Ok. Projeto de complementar número 059/2016, que estabelece o plano de carreira e remuneração dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias e da outras providências. Temos aqui o relator da Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao projeto 059/2016, onde o vereador autor é o Leandro Alves Almeida. Emenda: estabelece o plano de carreira e remuneração dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias e da outras providências. Relatório: trata-se de projeto de lei que cria o Estatuto dos Agentes Comunitários de Saúde e agentes de combate a endemias, no qual traça a forma de ingresso na carreira, bem como seus direitos e deveres. Diante disto, passo a analisar sobre os seguintes aspectos. Constitucionalidade. Foi reconhecida a profissão de agente de saúde através da Lei 10.507, de 10 de julho de 2002, que estabelecia a obrigatoriedade de o profissional residir no local em que prestaria o serviço. A emenda constitucional número 51, que acrescenta parágrafos ao artigo 198 da Constituição da República, que trata especificamente da saúde. Decreta no parágrafo único do artigo 2º que os agentes comunitários em atuação sejam admitidos nos quadros de pessoas dos entes sem prestar o concurso público, bastando para tanto comprovar ter realizado qualquer seleção, mesmo que não pelo próprio ente. Para regulamentar esta regra constitucional, a Lei nº 11.350, de 2006, assim estabelece. Artigo 9º. A contratação de agentes comunitários de saúde e de agentes de combate às endemias deverá ser precedida de processo seletivo público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza
que a complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para o exercício da atividade que atenda aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Parágrafo único. Caberá aos órgãos ou entes da administração direta dos Estados, do Distrito Federal ou dos municípios certificar, em cada caso, a existência de anterior processo de seleção pública para efeito da dispensa referida no parágrafo 1 do artigo 2º da Emenda Constitucional número 51, de 14 de fevereiro de 2006, considerando-se como tal aquele que tenha sido realizado com observância dos princípios referidos no caput. Portanto, desde a publicação da Emenda Constitucional número 51, de 14 de fevereiro de 2006, os entes públicos estão obrigados a realizar a admissão desses profissionais de forma direta e, ao fazê-lo, adotar como regra a prova seletiva pública e admiti-los em quadro de cargos ou empregos de acordo com o regime jurídico do ente público e estatuto próprio. Ante o exposto, o projeto é totalmente constitucional. Quanto à redação, o projeto não atende os requisitos necessários de estrutura e boa técnica redacional, havendo que fazer correções, corrigindo a numeração dos incisos do parágrafo 3º e parágrafo 4º do artigo 11, os incisos do artigo 15 e as alíneas do artigo 18. Conclusão. Assim sendo, o relator emite parecer favorável à sua aprovação. Pelo que voto pela sua aprovação é o parecer auto Taquari, 16 de dezembro, vereador autor Leandro Alves de Almeida. Emenda modificativa 01 de 2016, natureza modificativa. Emenda ao projeto de lei 059 de 2016. Modifica-se a redação do parágrafo único do artigo 7º do projeto de lei 059 de 2016, no qual passa a vigorar com a seguinte redação. Parágrafo único. Os servidores que ingressam por meio de processo seletivo público que estiverem na data de aprovação da presente lei ocupando os cargos de agente de combate às endemias e agentes comunitários de saúde, inverti aqui, que ainda não foram estabilizados, terão obrigatoriamente que submeter ao estágio probatório e somente considerarão estáveis após o cumprimento deste. Sala das Sessões, 16 de dezembro de 2016, vereador autor João Fábio Carvalho de Oliveira. Emenda modificativa 02 de 2016, natureza modificativa, emenda ao projeto de lei 059 de 2016. Modifica-se a redação do parágrafo 3º e 4º do artigo 11º do projeto de lei 059 de 2016, no qual passa a vigorar com a seguinte redação. Parágrafo 3º. As classes ficarão classificadas conforme itens abaixo relacionados. Classe 1, nível médio. Classe 2, nível médio mais técnico, desde que o curso técnico seja na área de saúde. Classe 3ª, graduado, desde que tenha cursado qualquer graduação na área de saúde. E a classe 4ª, graduado mais especialização, desde que a graduação e a especialização seja na área de saúde. Parágrafo 4º, os aumentos concedidos para cada mudança de classe ficarão conforme os itens abaixo. Primeiro, da classe 1 para a classe 2, 10% em cima do piso salarial. Segundo, da classe 2 para a classe 3, 15% em cima do piso salarial. Terceiro, da classe 3ª para a classe 4ª, 20% em cima do piso salarial. Os valores serão reajustados conforme o piso salarial dos agentes comunitários de saúde e também dos agentes de combate às endemias. Sala das Sessões, 16 de dezembro de 2016. Vereador autor João Fábio Carvalho de Oliveira. Seria isso, presidente. Obrigado, companheiro. Companheiro João, está com a palavra sobre as emendas. Obrigado, presidente. Faz alguns dias já que nós estamos trabalhando esse projeto. As emendas que eu aqui proponho
de fato, a questão do estágio probatório, até mesmo porque no próprio texto da lei, ele, em alguns artigos, em algumas condições, ele retrata, ele fala sobre o estágio probatório, da necessidade do estágio probatório. Então, eu acho que é uma questão de segurança, é uma questão de colocar as coisas no momento correto. Se nós eximirmos esses servidores do estágio probatório, por exemplo, no artigo 11, inciso 1º, ele fala: ter apresentado documentação que comprova a titulação exigida para a próxima classe e ter 4 anos de efetivo exercício na classe em que se encontra, a contar do estágio probatório para poder progredir. Então, existem alguns parâmetros no projeto que ele recorre à questão do estágio probatório. Da progressão horizontal, artigo 10, inciso 1º, ter cumprido o estágio probatório. Então, o próprio projeto, ele já volta à questão do estágio probatório como ponto de partida. Mas, além do que, eu acho que estágio probatório, todas as pessoas que ingressam no serviço público têm que fazer. E tem que ser avaliado nesse estágio probatório. Não é apenas cumprir 1, 2, 3, quantos anos forem necessários, mas é preciso ser avaliado. Nós temos hoje muita gente no serviço público, sem aptidão, sem condições de exercer ali a sua atividade. Então, acho que essa avaliação, essa procura da eficiência, procura do conhecimento, da capacidade e até da vocação da pessoa para isso, ela é necessária. Nós sabemos que esses servidores já exercem essa função, essa atividade há algum tempo, mas a avaliação de cada um deles não ocorreu. Eles foram contratados seletivamente e exerceram a atividade sem uma avaliação específica a respeito disso. No próximo seletivo, continuava, passava no seletivo e exercia a atividade também sem uma avaliação específica. A outra emenda que nós estamos propondo é efetivamente para tirar as pessoas sem qualificação. Nós não podemos hoje mais trabalhar com pessoas que vai trabalhar com saúde, com seres humanos, com pessoas no nível elementar. O nível elementar, eu acho que nós precisamos melhorar muito em educação. Nós estamos sabendo aí que as avaliações internacionais mostram o país numa condição precária de educação. Então é preciso que nós eliminemos de qualquer concurso público aí o nível elementar. Até mesmo para os serviços mais banais, de menos tecnologia, de menos desenvolvimento de capacidade, nós precisamos subir o nível primário, o nível inicial. O nível elementar hoje não pode ser avaliado e não pode entrar em avaliação para qualquer cargo público, no meu entendimento. Então, nós precisamos melhorar isso e é exatamente por isso que nós eliminamos o nível elementar do projeto, para que nós consigamos aqui contratar pessoas mais qualificadas, mais estudadas, mais preparadas para trabalhar com a saúde do município. Seria isso, presidente. Muito obrigado. Obrigado, companheiro. Companheiro Leandro. Obrigado, senhor presidente. Como relator do projeto, até quero agradecer aqui o vereador Dino, presidente da comissão, a qual me designou para dar esse parecer. E é um projeto que a gente já tem uma afinidade já de alguns dias, que a gente vem discorrendo e debatendo sobre esse tema das agentes de saúde e das agentes de endemias. Existe a resolução do Tribunal de Contas, a 29, que agora ela tem um limite até 31 de dezembro, para que o prefeito ele possa fazer a efetivação dessas agentes. E precisava unicamente aqui estabelecer um plano de cargos e carreiras. Felizmente esse plano chegou aqui muito em cima da hora, pouco tempo para a gente poder estudar e melhorar até esse projeto. E eu creio até que, infelizmente, essa efetivação delas, que a resolução do Tribunal de Contas pede, eu creio que não há tempo hábil mais ainda para esse ano. Mas, enfim, nós vamos fazer aqui a nossa parte e torcer que o Executivo lá possa fazer a parte dele. Com relação ao projeto, ele é constitucional. Ele tem os princípios constitucionais legais, precisa se ter estabelecer um plano de cargos e carreiras
para estas servidoras, tanto é que não tem, agora elas estarão tendo o seu plano de carreiras. Senhor presidente, com relação à emenda do companheiro João, a emenda que ele apresenta com relação ao estágio probatório, eu concordaria com a emenda se essas servidoras tivessem ingressado no cargo agora, nesse período. Então, a partir da emenda 51 de 2006, da emenda constitucional de 51 de 2006, ela estabelece que todos os gestores, eles façam a seleção através de provas e títulos, ou seja, façam a seleção desses servidores e, posteriormente, esteja efetivando elas. Nós temos servidoras que trabalham nesta área desde 2008, 2009, e na realidade, o estágio probatório, ele, ou que se fala de estágio de formação, é o período ou processo que visa aferir se o servidor público possui aptidão e capacidade para o desempenho do cargo de provimento efetivo no qual ingressou por força do concurso público, que naquele período era provas e títulos, que não se exigia um concurso público naquele momento. Então, eu não concordo nesse ponto destas servidoras que já estão exercendo esse cargo há 5, 6 e a partir do próximo ano, talvez 7 anos no cargo, elas ainda necessitam passar por um período de avaliação de aptidão. Se elas já estão no cargo, nós não estamos falando aqui da estabilidade, nós estamos falando do processo probatório, que é a avaliação se elas têm condição ou não de executar aquela função para a qual elas estão desempenhando, que são agente de saúde e agente de combate a endemias. Então, são servidoras que já estão nesse cargo há um bom tempo, já demonstraram que são capazes para tal função, tanto é que já estão ao longo desses anos. E eu entendo que, de certa forma, aprovando esta emenda, nós estaríamos prejudicando essas servidoras que começariam a partir do próximo ano da estaca 0, mais 3 anos ali para a sua avaliação de aptidão. Mas ela já tem essa aptidão, ela já tem esta bagagem, se assim eu poderia dizer, de trabalho, de conhecimento na função a qual elas estão desempenhando a todo esse tempo. Então, eu entendo a preocupação do companheiro João. No projeto, ele está atrelado no artigo 7º, ele fala da questão do estágio probatório para os novos servidores que ingressarem. E no parágrafo único, ele garante estas servidoras que já estão no cargo ao longo destes anos. Então, seria uma forma, eu acho, de se fazer justiça pelo mérito do que estas servidoras já estão desempenhando ao longo desses anos no município, e nós fazemos justiça a elas. Por quê? Porque elas não têm a responsabilidade, elas por si só, que eu me lembro desde 2013, quando entrei nesta casa, já é uma luta destas servidoras pela sua efetivação, e eu creio que os vereadores que estão aqui no mandato de 2009 e 2012 devem ter sido muito cobrados a respeito disso, porque essa luta delas não é uma luta nova, é uma luta antiga. Então eu imagino assim, que se nós tirarmos esse direito delas, aprovando a emenda, tirando para que elas voltem a fazer o estágio probatório, nós não estaremos fazendo justiça a estas servidoras. Agora, dos novos servidores que adentrarem, que passarem em concurso público, conforme foi aprovado agora este ano, aí sim tem que se fazer o estágio probatório para avaliação das suas aptidões. Essa seria o meu questionamento com relação à emenda apresentada pelo vereador João. Com relação à emenda 2, com relação ao nível a mudança de nível fundamental completo para nível médio, eu também vou ser contrário a esta emenda. Eu entendo que nós devemos cada vez mais melhorar o nível de ensino. Mas eu já me deparei com inúmeras situações de muitas pessoas que sequer têm um diploma de ensino superior, que são muito mais capacitadas do que pessoas que têm ali um diploma. Então, assim, tem pessoas que
para essa função, existe um processo de seleção, existe um concurso público agora, a partir de agora, para você selecionar servidores para esta função. Então, eu imagino que se você tira o ensino fundamental completo, você acaba tirando muitas pessoas com condições de trabalhar, de executar a função, que tem competência para executar a função e que não tem um ensino médio completo, que talvez tem muito mais vontade, muito mais garra para trabalhar do que aquele que tem um ensino médio completo ou até mesmo um cidadão com graduação. E eu entendo também que dificilmente nós vamos ter um agente de saúde e um agente de combate a endemias que tenha uma graduação e especialização para essa área, até porque o próprio cargo ele não há tantas exigências de graduação e especialização. Então, assim, seria essa a minha ponderação com relação às emendas. Eu sou contrário às duas emendas pelo mérito delas, não que sou contra o posicionamento do vereador João, eu acho que ele tem a razão dele, mas pelo mérito, por esses servidores, eu vou votar contrário às duas emendas, a emenda 1 e a emenda 2. Senhor presidente, obrigado. Obrigado, companheiro. Companheiro Nego. Obrigado, presidente. Eu também vou ser contrário à emenda 1 e à emenda 2. O Leandro já falou por todos. Não penso em falar de novo, não. Obrigado. Companheiro Pedro. Presidente, é discussão ou votação? Discussão. Eu não vou declarar meu voto ainda. Eu só quero uma dúvida. Eu tirei que o jurídico, se isso barra os futuras ou que estão ativas? Ativas, só as atuais. Os atuais. Aí eu sou contrário às emendas. Pedro Rubens. Vai fazer os 4 anos que a gente está aqui, a gente sempre foi procurado por essas agentes de saúde aí. Eu também vou votar ao contrário às emendas do companheiro João aí, porque eu sei que a dificuldade dessas meninas correndo atrás desses direitos delas aí há muito tempo. As emendas do companheiro também são umas emendas bem feitas, mas as pessoas que já estão na lida há mais de 5, 6 anos aí, tem que fazer tudo isso aí, eu sou contrário às emendas do nobre companheiro. Seria isso, presidente. Companheiro Dino. Obrigado, senhor presidente. Eu vou me conter e depois eu voto. Companheira Marilda. Pois é, tem 4 anos, né, que essas meninas nos procuram atrás desse plano de cargos e carreira. Então, a luta delas já é grande, né, e cumprida. E quanto aqui, ó, para poder fazer essa efetivação, o Executivo teve que nos mandar o plano de cargos e carreira. E como o Leandro disse, às vezes nem vai dar para ser promulgada essa lei, mas nós temos que fazer a nossa parte. E eu fico muito feliz, nem que seja nessa nossa última sessão, nós podemos estar aprovando esse plano de cargos e carreiras, e estar ajudando essas agentes de saúde e agentes de combate a endemias. Quanto às emendas, como eu disse, o período probatório é para ver se tem aptidão ao cargo. E essas meninas já estão há 5, 6 anos desempenhando essa função. Então, elas já mostraram, se são as atuais, já mostraram que elas têm aptidão. Agora, se fosse para daqui para frente, eu não me oponho. Mas para essas que estão, tem as meninas que começaram em 2008, 2009, tem até 6, 7 anos de trabalho. Então, eu acho que elas não precisam mais mostrar se elas têm aptidão. Elas já provaram que têm aptidão. Quanto à mudança de nível, eu achei interessante a fala do João, do vereador João. Só que eu tenho que ficar contrária. Por quê? Porque se eu aprovasse essa emenda hoje, eu estaria prejudicando essas meninas que hoje, possivelmente, algumas podem não ter o nível médio. Eu gostaria que pudesse ser assim. Daqui para frente, quem for entrar é com nível médio. E dar um tempo para as que estão adquirirem o nível médio. Mas, diante disso, como eu tenho que votar sim ou não, eu voto contra as duas emendas. Ok. Só para recapitular os votos, companheiro João como autor.
Companheira Marilda, contrário? As duas emendas. Contrário. Companheiro Rubens. Contrário às emendas 1 e 2. Companheiro Pedro. Contrário, 1 e 2. Companheiro Dino. Contrário, 1 e 2. Companheiro Leandro. Contrário, presidente, 1 e 2. Companheiro Nego. Contrário, presidente, 1 e 2. Então, emendas reprovadas. Vamos colocar o projeto em votação. Companheiro João está com a palavra. Difícil para nós votarmos o projeto, eu acho que sem as devidas mudanças propostas. Eu sei que o projeto ele precisa, as meninas precisam incorporar-se ao Poder Legislativo, mas eu digo o seguinte, também não atribuir a elas a questão do estágio probatório é diferenciá-la dos outros servidores que ingressaram no serviço público. Porque todos os outros estiveram no estágio probatório e cumpriram esse processo. Então, elas seriam, de certa forma, privilegiadas nesse aspecto. Eu entendo dessa forma. E a questão da classificação, eu acho que ser contra a minha emenda, acho que, de certa forma, é patrocinar a ignorância. Nós precisamos, acho que concordo com a Marilda, que havia ter um processo de transição, mas não podemos aqui também ser conivente com isso. Eu acho que talvez o processo de transição seria o mais legal. Mas é preciso exigir um pouco mais de conhecimento. Nós somos bastante ignorantes, e digo isso em termos sociais, porque o Brasil é assim, e cada vez que nós votamos protegendo, nós estamos patrocinando também, de certa forma, esse tipo de coisa. Eu vou ser contrário à aprovação, não em função do propósito, mas em função do critério que foi usado para avaliar as emendas que eu propus. Obrigado, presidente. Companheira Marilda. Sou favorável ao projeto. Companheiro Rubens. Favorável ao projeto. Companheiro Pedro. Presidente, sobre o projeto também sou favorável, mas já que estamos falando em agentes de saúde, eu quero fazer, às vezes, uma cobrança, porque hoje nós temos agentes de saúde rurais, e eles não têm condições nem para trabalhar, cara. Não tem, como é que nós temos agentes de saúde rurais se não tem nem um veículo, um meio de se comover para trabalhar? Às vezes fica sem trabalhar porque não tem essas condições. Sobre as emendas também, eu até concordaria com o João quando fala, se fosse o futuro, até concordaria, mas nós não podemos prejudicar os outros que têm vários anos trabalhando nessa função. Então eu defendo esse lado. Obrigado, presidente. Sou a favor do projeto. Companheiro Dino. Favorável ao projeto. Companheiro Leandro. Favorável ao projeto, presidente. Companheiro Nego. Eu também me posiciono favorável ao projeto, presidente. Obrigado. Projeto 059 aprovado primeiro turno. Como o projeto 51, o 59 também teremos que colocar na pauta da noite, se nossos companheiros dispensam as 48 horas. Obrigado. Peço ao secretário que faça a leitura do projeto de lei 62 de 2016. Não, 60. Leitura do projeto de lei 062 de 2016. Autoriza o poder público municipal a realizar a suplementação de até o limite de 5% do orçamento vigente. O prefeito Maurício Joel de Sá, prefeito municipal de Alto Taquari, Mato Grosso, faz, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o poder público municipal autorizado a realizar a suplementação por transposição e remanejamento de dotações até o valor de 5% do orçamento vigente, nos termos do artigo 42 e seguintes da Lei 4.320/64. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogada disposições em contrário. Gabinete do Prefeito, 2 de dezembro de 2016, Prefeito Maurício Joel de Sá.
Projeto de lei 052 é o relator da 062/2016, é o relator da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, onde o relator é o vereador João Fábio Carvalho de Oliveira. Ementa: autoriza o Poder Executivo a realizar a suplementação de até o limite de 5% do orçamento vigente. Relatório. Trata-se de projeto de lei que visa a abertura de crédito suplementar de até 5% do orçamento vigente. Diante disto, passo a analisar sobre os seguintes aspectos. Constitucionalidade. Constitucionalidade. A inconstitucionalidade do projeto está estampada no artigo 167, inciso 5º da Carta Magna. Assim disposto. Artigo 167. São vedados. Quinto, a abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes. Redação igual traduziu a Lei Orgânica do Município no artigo 127, inciso 5º, assim colocado. Artigo 127. São vedados. Inciso 5º. A abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes. A autorização para abertura de créditos suplementares em porcentagem somente é possível quando da votação da LOA, que no curso do exercício financeiro deve ser respeitados os artigos 167 da Constituição Federal e 127 da Lei Orgânica Municipal. Tal exigência já é do conhecimento desta Casa e é o procedimento adotado há muito pelo Legislativo Municipal. Conclusão. Diante do exposto, emito parecer pela inconstitucionalidade do projeto. É o parecer Alto Taquari, 15 de dezembro de 2016, vereador autor João Fábio Carvalho de Oliveira. Companheiro João, toca a palavra. Obrigado, presidente. Eu acho que isso aqui agora é inevitável, a clareza da inconstitucionalidade aqui. Nós já votamos outros projetos de suplementação nesta casa e, infelizmente, esse aqui é mais um daqueles que não atende à legislação pertinente. No corpo do projeto, hoje nós estamos votando aí a lei do orçamento, a qual nós estamos fazendo uma proposta lá de emenda na base de 10%, onde nós podemos fazer em percentual, que é no projeto da LOA. Essa transposição de 5% aqui, eu acho que seria até uma afronta à nossa casa. Nós já estamos aqui há quanto tempo votando contrário a esse tipo de suplementação, então acho que é redundância aqui ficar discutindo um negócio dessa natureza. Infelizmente, nós temos aí um fechamento de conta e pelo que a gente está vendo, o Poder Executivo desesperado, atirando para todo lado, tentando arrumar o fechamento de conta de qualquer jeito, de qualquer natureza, de qualquer forma. Manda suplementação de dotação pelas metades, manda suplementação de dotação em percentual. Então, virou assim uma enxurrada de projetos aqui, tudo com a mesma natureza, tudo com o mesmo objetivo, sem que nenhum deles apresente uma estrutura adequada para ser aprovada. Felizmente, nós temos que tomar uma decisão. Eu estou aqui encerrando minha fala, encerrando meus propósitos aqui, mas projeto dessa natureza aqui, eu acho que já basta, acho que cansei. Obrigado, presidente. Obrigado, companheiro. Companheira Marilda. Eu estou vendo o relatório aqui desse projeto, realmente ele se atine na inconstitucionalidade, porque ele infringe os artigos da Constituição, né, 167 e 127. Então, nesse também eu vou ser contrário. Companheiro Rubens. Sou contrário ao projeto 062/2016. Companheiro Dino. Sou contrário ao projeto 062/2016. Companheiro Pedro. Discussão? Eu vou dar o voto na outra, não espero mais. Companheiro Leandro. Presidente, o vereador João está coberto de razão aqui. Se nós formos avaliarmos aqui a quantidade de suplementações que nós já votamos aqui, já ultrapassou em muito os limites autorizados, né? E tanta suplementação, e aqui, especificamente, ela não tem um destino
você fica em aberto aí para um fechamento, mais 5% de suplementação, sem você ter uma clareza aqui do orçamento para onde está destinando 5% deste orçamento. Então, eu entendo que, de certa forma, agora é somente para fazer os ajustes contábeis, porque recurso eu imagino que não deva se ter muito, mas eu imagino que seja somente para poder fazer os ajustes, joga para cá, joga para lá, para poder fazer o fechamento da sua conta. Eu vou ser contrário, acompanhando o voto do relator do projeto. Obrigado, presidente. Obrigado, companheiro. Companheiro Nego. Obrigado, presidente. Realmente, fechamento de conta é complicado, hein? Só que, como está bem escondidinho, nós não podemos saber, né? Nós temos que votar sem saber para onde está indo. Felizmente vai ganhar um não. Certo, ia para outro canto, ninguém ia saber, né? Então vai um não aí. Mais um não. Não. Reprovado. Seu voto, companheiro Leandro? Contrário, presidente. Companheiro Dino? Contrário. Companheiro Pedro? Presidente, também sou contrário porque várias vezes nós já votamos aqui contrário no projeto que deixa a desejar. Não diz onde é que vai, nós temos o direito de saber. Acabamos de falar antes dos 10%, por isso que é bom os 10%. Porque tem que explicar onde é que vai. Obrigado, presidente. Companheiro Rubens? Reprovado. Companheira Marilda? Contrário. Companheiro João? Contrário. Projeto reprovado. Peço ao secretário que faça leitura do projeto de lei 063/2016. Projeto de lei 063/2016. Vou pedir a dispensa da leitura desse projeto, ler o cabeçalho e só mensagem, pode ser? Os novos companheiros. Todos de acordo? Sim. Projeto de lei 063/2016, que autoriza o Poder Executivo a realizar a abertura de crédito suplementar nas dotações da folha de pagamento até a importância de R$ 3 milhões. Mensagem ao projeto de lei 063/2016, que encaminha o projeto de lei 063/2016, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre autorização para realizar a abertura de crédito suplementar nas dotações da folha de pagamento até a importância de R$ 3 milhões. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores, encaminhamos novamente para avaliação dos nobres EDs projeto de lei que trata sobre suplementação para atender despesas referentes à folha de pagamento dos municípios, quanto às despesas necessárias para o fechamento do exercício 2016, mais especificamente quanto às folhas de rescisão, 13º salário, férias e verbas indenizatórias aos servidores contratados e comissionados do município, que serão desligados em dezembro, bem como para atender a folha de pagamento dos servidores efetivos. Durante todo o exercício foram atendidas todas as despesas inerentes a gasto com o pessoal. Todavia, neste momento, especificamente, o município conta com a necessidade de movimentar saldo de várias dotações para a conclusão de seus trabalhos. Diante do exposto, é dada a necessidade imediata de avaliação desta proposição para que as referidas folhas de pagamento sejam pagas preferencialmente antes das festas natalinas. Solicitamos que o presente projeto de lei transite no menor prazo possível para que possamos concluir as respectivas ações. Atenciosamente, prefeito Maurício Joel de Sá. Obrigado, companheiro. Companheiro João? Tem o relatório da comissão aqui, senhor presidente. Perdão, porque eu não tenho a cópia aqui. Você não tem, né? Vou ler aqui para Vossa Excelência tomar conhecimento. Relatório da Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao projeto de lei 063/2016, onde o relator é o vereador João Fábio Carvalho de Oliveira. Ementa: autoriza o Poder Executivo a realizar a abertura de crédito suplementar nas dotações da folha de pagamento até a importância de R$ 3 milhões. Quanto ao relatório, trata-se de projeto de lei que visa a abertura de crédito suplementar até o valor de R$ 3 milhões para atender às dotações orçamentárias de folha de pagamento. Diante disto, passo a analisar sobre os seguintes aspectos.
Constitucionalidade. A inconstitucionalidade do projeto está estampada no artigo 167, inciso 5º da Carta Magna. Assim disposto. Artigo 167. São vedados, inciso 5º, a abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes. Quanto à redação, a redação igual traduziu a lei orgânica do município no artigo 127, inciso 5º, assim colocado. Artigo 127, inciso 5º. A abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes. Verifica-se que o presente projeto traz quadro demonstrativo, onde serão suplementadas as contas mais precisamente às secretarias, sem, contudo, informar o real destino desses valores. Quanto às anulações, também faz o projeto um complemento embaraço, que dificulta identificar quais contas realmente estão sendo anuladas. A conclusão do novo vereador: diante do exposto, emito parecer pela inconstitucionalidade do presente projeto. É o parecer Alto Taquari, 15 de dezembro, vereador relator João Fábio Carvalho de Oliveira. Companheiro João, está com a palavra. Obrigado, presidente. Esse é um entre tantos. Tem a mesma conotação do projeto anterior que nós votamos. Esse projeto é tão mal feito, tão chulo, que quer dizer para vocês o seguinte: artigo 1º, para atender às dotações orçamentárias de folha de pagamento. Vocês podem procurar no orçamento que não existe dotação para esse fim. Não existe dotação para pagamento, orçamento para folha de pagamento. Existe dotação para pessoal civil, para pessoa jurídica, para esse tipo para essa natureza. Não existe dotação para pagamento de folha nesse aspecto. No artigo 2º ele fala a mesma coisa: anulação parcial das dotações próprias, folha de pagamento. Não existe isso aqui no orçamento, pessoal. Isso aqui é uma afronta ao português, ao orçamento. De fato, eles estão buscando tão desesperado essa situação que estão escrevendo as coisas erradas. Isso aqui não existe no orçamento, folha de pagamento. Existe pessoal civil, existe pessoa jurídica, que é efetivamente as pessoas, é o pessoal, é aqueles que vão receber. Mas o despreparo está tão grande que eles estão mudando os termos. E acima de mais ainda, as dotações que aqui colocam é simplesmente o resumo. Ele coloca a secretaria como um todo e envolve-nos, tenta nos envolver com palavras de sentimento, que vai pagar pessoal, que vai pagar isso, vai pagar... Ora, isso é uma previsão que tem que ter dia 1º de janeiro. Você, 1º de janeiro, já sabe que tem que pagar férias e 13º ao final do ano. Ou alguém aqui não sabe? Todos nós sabemos que vai se pagar ao final do ano essas despesas. E por que não se previa isso? Por que não se preparou para isso ao longo do ano? Agora chega aqui no final do ano com um discurso alusivo a pagar, a tratar bem as pessoas e outras coisas mais. Isso é o discurso. De fato, o que o projeto propõe, de fato, o que o projeto quer é anular a identidade desta casa. O que ele quer, de fato, é simplesmente atropelar a casa, atropelar a Câmara Municipal, fazendo como bem entende, mexendo no orçamento para o que der e convier. Essa é a realidade. Então, esse projeto é tão ruim, ele é tão sem sentido, sem valor, que ele está escrito errado. Ele não demonstra aqui claramente aonde as despesas serão alocadas. E isso eu já votei contra inúmeras vezes. Esse discurso de pagar servidor, de pagar 13º e férias, não me ilude. Não me ilude, porque eu, quando contrato um funcionário dia 1º de janeiro, eu já sei que eu tenho que pagar os 13º e férias dele ao final do ano ou ao encerramento de qualquer contrato, seja ele onde for. Aqui está demonstrado claramente para todos nós a incompetência, o despreparo desse governo que aí está. Eu sou contrário
pelos méritos, pelos valores e para a valorização desta casa. Obrigado, senhor presidente. Companheira Marilda. Já no projeto que nós terminamos de votar, eu acho que ele infringia a Constituição. Nesse eu já acho que aqui fala, o artigo 167, que são vedados a abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes. Aqui está pedindo autorização da Câmara e está dizendo de onde sai para onde vai, mesmo que o João fala que ele viu erros daí. Mas se nós votarmos contra, como o Executivo consegue fechar as contas? Como aqui diz aqui no relatório, folha de rescisão, 13º, férias, verbas indenizatórias aos servidores contratados, né, e comissionados do município que serão desligados em dezembro, bem como para atender a folha de pagamento dos servidores efetivos. Diante disso, o meu voto é favorável. Companheiro Nego. Obrigado, presidente. O discurso é muito bonito. Para fechar, nós temos que ajudar a Maurição. Mas, como eu já votei contra nesse de outro agora, eu não posso votar diferente. Eu vou acompanhar meu voto. Sendo o contrário, porque a previsão está no orçamento, como o companheiro João disse, é verdade. Então, fica difícil. Esse rolo aqui está muito complicado. Tem coisas boas, mas as ruins é bem mais. Então, vou ser contrário. Deus me livre. Estou fora. Companheiro Leandro. Obrigado, presidente. Presidente, eu vou dar meu voto favorável. Pelo seguinte, aonde ele fala aqui no artigo 1º, onde ele coloca as unidades de orçamento e para onde está destinando, se nós observarmos, todas as dotações em qual está vinculados os recursos, são dotações para manter as atividades da Secretaria. Então, eu entendo que seja realmente para fechar as contas. Como já disse antes, isso aqui vai ser somente uma sopa de letrinhas, porque recurso mesmo não se tem. Eu imagino que isso aqui é somente para poder se destinar e fazer os fechamentos finais da gestão. Então, o meu voto vai ser favorável para que, já que tem que fazer esses fechamentos, que já se faça logo. Dia 1º é nova gestão, novo prefeito. E aí, a partir daí, eu tenho certeza que as coisas virão de certa forma melhor. Obrigado, senhor presidente. Companheiro Dino. Senhor presidente, só tem uma dúvida aqui. O 13º hoje tem lei, se paga no aniversário da pessoa, não no final do mandato aqui. Mas eu vou acompanhar o histórico do relator do vereador João Fábio e vou ser o contrário ao projeto. Companheiro Pedro. Obrigado, presidente. Eu vou votar favorável também, mas é meio contrariado, como eu falei. Não adianta nós sempre estar votando e pensando nos outros. Eles têm que assumir o erro deles, eles têm que arrumar isso e mandar direito para nós. Sempre nós estamos aqui votando, não, vai ser prejudicado fulano, nós vamos sempre estar votando errado. E mais uma vez estamos votando errado para não prejudicar os outros. Mas vou votar a favor, contrariado. Obrigado. Companheiro Rubens. Rapaz, como final de mandatos, né, meu e do prefeito Maurício também, eu sou favorável ao projeto, que ele feche as contas dele, porque sou do parecer do companheiro Leandro, né? Na verdade, isso aqui já deve ter tudo destinado, isso aqui é só para fechamento de conta. Daqui 10 dias acaba o mandato dele e torço para o próximo prefeito que faça um orçamento 2017, 2018, porque 2017 ele não vai poder mexer muito, nós votamos 10%, né? Mas que ele contrate os assessores jurídicos, as pessoas mais capacitadas para fazer orçamento, porque realmente esses 4 anos foi vergonhoso a assessoria do prefeito Maurício, as demais pessoas que fazem projeto, uns projetos com muitos erros, com muitas falhas, e torço pelo prefeito que entrar agora no dia 1º, e arruma pessoas capacitadas para fazer seus orçamentos, seus projetos mais adequados. Seria isso, sou favorável ao projeto 063/2016. Um projeto aprovado. Continuamos para a sessão extraordinária, seriam essas matérias.
Fico grato pela presença dos nobres companheiros. Que 7 horas para a gente finalizar. Declaro a sessão encerrada.